Flamengo lançou nesta terça-feira a camisa 3 em homenagem ao Mundial de 1981, né? O Flamengo postou fotos durante o dia nas suas páginas de mídias sociais, né? E o Flamengo lançou aí essa sua nova camisa número 3, que já vinha sendo ventilada, já veio vazada aí no início dessa semana, no final da semana passada, e é uma homenagem à conquista de 1981 do famoso Mundial de Clubes, que completa 40 anos em dezembro, né? As vendas se iniciam amanhã, na quarta-feira, então você que gostou da sua camisa, do seu manto sagrado, já pode adquiri-la a partir de quarta-feira. A camisa, ela é predominantemente preta, com detalhes em dourado e vermelho, e grafismos especiais no meio da camisa, muito semelhante ao uniforme 2, né? Vou até botar umas fotos para vocês verem aí, ó. Tem aí o Pedro mostrando as costas, né? Com o detalhe do 1981 e com esse holograma embaixo, né? Que faz umas certas listras nessa camisa aí que são quase imperceptíveis, né? Mais uma foto do Pedro aí também. Deixa eu ver se tem mais uma aqui que eu salvei. Tem. Aí, mais uma, ó. Tanto com o modelo masculino e o modelo feminino. Camisa nova do Flamengo aí, manto sagrado número 3, Ricardinho Perrota. A camisa, né, que é predominante preta e conta com esses grafismos semelhantes à camisa 2. Os jogadores do elenco, como o atacante Pedro e o Mateuzinho, apareceram nas fotos divulgadas pelo Flamengo e se juntaram ao atacante Bill, do Sub-15, e aos artistas Papatinho e MC Rebeca para estrear esse lançamento nas mídias sociais do clube. A tendência, Perrotinha, é que o Flamengo estreie esse manto número 3 contra o Santos no próximo sábado. Perrotinha, curtiu o manto 3, meu parceiro? Curti, achei bem legal esse. Assim, eu gosto dessa camisa do jeito que ela foi feita, né? Ela tem alguns grafismos ali que para um velho como eu sempre dá uma incomodadinha, mas no todo a camisa é bem bonita, né? Toda preta, né? Com os detalhes em dourado e vermelho. Achei muito maneira mesmo. E obviamente lá vai meu dinheiro de novo. Vai, Flamengo, vai acabando com o meu cartão de crédito. É o seguinte, a carta da Rede Globo, eu achei, não sei a opinião de vocês do outro lado da telinha, mas eu achei quase que um ato desesperado e, ao mesmo tempo, um ato sabendo exatamente o que está fazendo. Olha que coisa louca, né? Bem dúbio, assim. O ato desesperado, porque durante quase o teor do texto todo, ela tenta relembrar, principalmente no começo do texto, até o meio do texto, de quanto ela foi responsável pelas parcerias com os clubes e o quanto ela apoiou o futebol brasileiro e desenvolveu o futebol brasileiro. Não é mentira. Ela, sim, foi muito parceira de todos os clubes do futebol brasileiro e ainda o é. E a gente sempre tem que lembrar que ela foi muito financiadora também desses clubes, até pelas gestões fraudulentas e administrativamente irresponsáveis que tivemos por todo o território nacional de todos os clubes de futebol. Principalmente os principais clubes, e o Flamengo, por muitas décadas, figurou nessa lista, né? De adiantar cotas de televisão, premiações e tudo que podia para poder manter o trabalho administrativamente mal feito durante anos que foi feito dentro do Flamengo e, graças a Deus, isso ficou para trás. Dito isso, além disso, a Globo fala da importância do trabalho dela, da transmissão, da capacidade, da capilaridade dela em todo o território nacional, da qualidade, do investimento que ela fez para que tivesse a melhor transmissão e tantas outras características. Verdade, também é. A gente sabe que hoje a Globo, principalmente quando a gente vê as transmissões de outras emissoras, a gente vê uma diferença de qualidade absolutamente enorme. Mas aí é necessário chegar aí ao contraponto, né? Qual é o contraponto disso tudo? A Rede Globo, ao mesmo tempo, quando ela se bota numa posição de que eu fui a grande parceira de vocês, eu sou a TV, a TV financia, a TV desenvolveu o futebol. Irmão, eu preciso te dizer uma coisa, TV Globo. Você foi não só parceira, inclusive dos devaneios da CBF, das irresponsabilidades, das coisas erradas que foram feitas no futebol brasileiro, assim como você não valorizou o futebol brasileiro como deveria. E explico como. Tá? Qual é o principal produto da TV Globo? Não é o futebol, gente. O principal produto da TV Globo se chama novela. Novela e entretenimento. E Big Brother. Por que eu digo isso? É só vocês atentarem para duas coisas absolutamente simples que a Globo sempre teve interferência
sobre a questão do futebol. Os horários. Todo jogo pós-novela. E aí ainda se inventou futebol pelas manhãs de domingo. Futebol às segundas-feiras, em horário nobre. E sempre, pensem muito no povo, nos setores populares, principalmente. Aquele cara que, então, ele vai ver um jogo às 9h30 da noite, ele sai da sua casa, nos arredores, ou nos subúrbios, ou na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, ou seja, onde for no Brasil, nos setores mais populares, classe média, classe C, classe D, e por aí vai, esse cara, ele se desloca até o estádio, assiste um jogo que começa às 9h30, acaba meia-noite, e de meia-noite ele sai do estádio, ele vai sair normalmente meia-noite e meia, porque vai levar um tempo para ele sair do estádio. Transporte público, quando tem disponível na cidade, ou ônibus lotados, ou aquele ônibus que vai demorar para chegar em casa de madrugada, para ter que dormir e acordar muito cedo para poder trabalhar. Ah, mas isso, qual é o problema? Você quis ir ao jogo, sim, mas esse horário, principalmente, ele só foi designado por conta da própria TV Globo, porque ela escolheu que a novela fosse mais importante, ela escolheu que o Jornal Nacional fosse mais importante, e ela está pouco se lixando para se você vai passar apuros ou não no transporte público, se você vai chegar tarde, se você vai ficar cansado no dia seguinte, ela não está nem aí para você. O Flamengo estuda, Perrotinha, o mercado da criptomoeda, né? E está em contato com empresas para lançar o seu Fan Token, né? O Flamengo não quer dar tiro errado e está estudando o mercado ao máximo, junto com especialistas, obviamente, para avançar nesse projeto. A notícia é do repórter Vini Casagrande. Lembrando que o Atlético Mineiro, eu acho que foi o primeiro, né? A entrar nesse mercado das criptomoedas, né? A Perrotinha, o Bitcoin, né? Aí eu não domino muito o assunto, não, mas já tem muitos boatos na internet de qual será o nome dessa moeda, se vai ser Flacoin, se vai ser CRFs, né? Enfim, é uma mera especulação a questão da criptomoeda, mas é uma mera especulação exatamente porque já teve clube fazendo isso, no caso foi o Atlético, que fez e tem uma torcida muito menor do que a nossa, muito, mas muito, muito mesmo, e já conseguiu tirar alguns milhões disso, né, Perrotinha? Será que você prevê algum futuro positivo em relação a Flamengo e criptomoedas? Cara, é um modelo de negócio delicado. Alguns clubes já tiveram essa prática. Até pouquíssimo tempo atrás, semana passada, semana retrasada, o Atlético Mineiro criou esse tipo de modelo de negócio, inclusive para ajudar nas contratações e pagamentos que eles estão tendo lá. Foi uma ideia criativa por parte do departamento de marketing dele. O Vasco, se não me engano, ano passado, chegou a fazer esse tipo de movimento também para captação de verba para a questão, acho que, do CT, construção do CT do Vasco da Gama. E o Flamengo agora entra também nesse mesmo modelo, que está tentando, está analisando, estudando esse modelo de mercado, porque isso é um modelo de mercado preocupante. Preocupante no seguinte sentido, com relação à questão de privacidade, segurança, né, porque é financeira, são operações financeiras de compra de criptomoeda que serão, obviamente, jogadas no mercado, que terão valorização e que tem que ver se vai ser um modelo em que você consegue repassar, revender, se esse modelo de negócio vai estar atrelado a alguma administradora de criptomoeda conhecida no mercado ou não, se vai se criar esse modelo totalmente nativo pelo Flamengo. E aí requer um investimento muito alto. E o que a Alana falou é verdade. O Corinthians também está engajado nesse modelo de negócio. É um modelo de negócio muito atual, mas, ao mesmo tempo, tem que ser feito com muita responsabilidade e acredito que o melhor modelo seria o Flamengo procurar parceiros, como é que eu posso dizer? Não é validados, mas referenciados de mercado que faz isso, né? Para não causar nenhum tipo de risco jurídico, risco financeiro no futuro com relação a quem irá investir nesse sistema e da forma que isso pode rentabilizar para o Flamengo para não se tornar uma operação, inclusive, que possa gerar risco de prejuízo.
Muito bem, Perrotinha. O Rod Oliver coloca o seguinte: eu acho arriscado. Qualquer polêmica envolvendo o Flamengo pode afetar os valores dessa moeda, igual bolsa de valores. É mais ou menos isso, né, Perrota? Tem os lados Exatamente. prós e os contras, né? Exatamente. É um mercado que variavelmente tem mudado de valor e assim, é preocupante. Tem que, cara, é por isso que eu estou dizendo, você tem que, de repente, procurar parceiros bem sólidos com relação a isso, né, nessa administração das criptomoedas e ver que modelo é melhor para você fazer para um clube. Né? Eu, sinceramente, daria uma estudada, inclusive, nesses modelos internacionais. Eu tenho quase certeza que clubes lá de fora já devem administrar esse tipo de modelo de negócio. Sim. Estudar quem faz o melhor modelo, que tem sido mais rentável, e até, quem sabe, procurar o parceiro desse clube lá de fora para apresentar. Porque eu tenho uma coisa para te dizer, irmão, é chegar para ele e falar: eu tenho só 40 milhões de pessoas esperando por você. Você tem potencial de negócio para caramba. O Benfica passou do PSV, da Holanda e tal, e aí agora começa essa especulação, né, de que a qualquer momento o Benfica pode ir lá e pegar o Davi Luiz. Agora a situação da parte do Flamengo muda muito, né? O Caê Mota, um abraço para o Caê Mota, que acompanha nossas lives, diga-se de passagem, ele fez uma série de tweets sobre o assunto e eu vou tomar aqui eu vou pedir licença para vocês e vou ler tudo que o Caê Mota falou. A situação da parte do Flamengo muda muito pouco em relação ao que aconteceu hoje. O que era possível fazer foi feito. Os representantes do Davi Luiz sabem que o clube está de portas abertas para conversar. É a partir do momento que o Davi Luiz decidir se vai voltar ao Brasil ou não. Inclusive, os representantes e as pessoas próximas do zagueiro enxergam com ótimos olhos um retorno ao Brasil e principalmente ao Flamengo. Entendem que seria importante para apagar a imagem de críticas que ele carrega desde a Copa de 2014 e criar uma conexão com o torcedor brasileiro e se reaproximar da seleção e do povo. A decisão, por sua vez, é exclusiva do zagueiro, que avalia projetos esportivos e vida pessoal. Davi Luiz tem moradia em Lisboa e uma relação afetiva forte com o Benfica. Jorge Jesus fez contatos e o clube avalia a possibilidade após a vaga conquistada na Champions. Jorge Jesus ainda precisa convencer toda a diretoria benfiquista de que a volta do zagueiro é importante, mas quem o conhece sabe que isso não é difícil. Davi Luiz não tem agentes, né? É free agents e não depende de janela para fechar com nenhum clube. Tema será debatido no decorrer dessa semana. O Flamengo já perdeu um tempo, né? Hoje é dia 24, já não dá tempo mais de escrever na Copa do Brasil como um exemplo. Os fatores indicam o Benfica como um caminho natural, principalmente porque a torcida do Flamengo já tem esse medo. De positivo para o Flamengo, o fato do Davi Luiz já ter recusado boas propostas já é um lado que pesa ao lado do clube rubro-negro. No pacote, uma coisa está bem clara. O Flamengo não tem nem condição, nem desejo de pagar perto do patamar salarial que Davi Luiz deseja receber e recebia na última temporada na Europa. O decidir voltar para o Brasil passa por reduzir isso para quase um terço do salário e isso pesa na balança. Muita gente está dizendo que o Davi Luiz está balançado e já tem trocado mensagens e ideias com jogadores que retornaram recentemente da Europa para o futebol brasileiro para discutir um possível retorno, né? Ou seja, o pessoal no chat está falando: esquece Davi Luiz. Eu vou continuar, sem esquecer, a esperança é a penúltima que morre, né? Porque a última que morre é a sogra. Mas a esperança é a penúltima que morre. Então, quem sabe um dia aí, vamos ver se a gente tem notícias sobre o zagueiro e principalmente sobre o Felipe Luiz no Flamengo. E falando sobre zagueiro, né? O Flamengo postou mais cedo hoje, né? Para ser exato, às 11h54 da manhã, que o atleta Léo Pereira sofreu um trauma ósseo na falange distal do quinto metatarso do pé esquerdo, mas será relacionado para a viagem, foi relacionado para a viagem. Traduzindo isso tudo, o Léo Pereira sofreu uma pequena lesão no dedinho do pé, né? Podia ser escrito assim, né, Perrotinho, o tweet, né? O Flamengo informa que o atleta Léo Pereira sofreu um machucadinho no dedinho do pé, mas será relacionado. Mas não, tem que falar que foi metatarso, né? E piriri, pororó e etc e tal. Porém, o Léo Pereira não tem presença garantida para o jogo contra o Grêmio nessa quarta-feira, né? O jogador foi relacionado porque de Porto Alegre o Flamengo vai direto para São Paulo, onde enfrenta o Santos no sábado. O zagueiro ainda sente algumas dores no pé esquerdo e fará alguns testes para saber se de fato entra na partida de amanhã, Perrotinho. Então, o Léo Pereira ele está mais indo para pensar no jogo em São Paulo do que no jogo de amanhã. E aí, meu parceiro? É isso. Você acredita que o Léo Pereira... Você acredita que o Léo Pereira possa ter condições de jogo amanhã, porque não foi nada demais, foi só uma pequena lesão no dedinho do pé, ou você acha que é melhor segurar a onda? Não vai ter, ele está contundido. Quiçá ele vai poder jogar contra o Santos, quem sabe? Não tem menor chance dele jogar amanhã.
menor. Também acho. Tá na tela para você de casa, lista de relacionados. E aí, Perrotinha? É a lista de relacionados para Flamengo e Grêmio e para Flamengo e Santos também, né, velho? E temos a novidade aí do Andrés Pereira, né, meu querido? Exatamente. A grata surpresa de Andrés Pereira, que já recebeu o seu batismo, inclusive com o Bruno Henrique dando uma porrada seríssima no Andrés Pereira ao longo do seu batismo na chegada do Flamengo. Que bom que ele está compondo, como ele mesmo já tinha adiantado na coletiva, ele já estava em pré-temporada no Manchester United, estava treinado, estava em dia com relação a essa parte física, e por isso, obviamente, está ali à disposição, né? Então vamos aos relacionados: Andrés Pereira, Bruno Henrique, Bruno Viana, De Arrascaeta, Diego Alves, Diego Ribas, né? E Diego Alves, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabigol, Gabriel Batista, Gustavo Henrique e Hugo, né? O famoso Hugo Souza. Isla, João Gomes, Léo Pereira, Mateuzinho, Michael, Noga, Pedro, Ramon, Rodinei, Thiago Maia, Vitinho, Vitor Gabriel e William Arão. É o que tem de melhor aí para jogar, exceto o Rodrigo Caio, que faz muita falta neste exato momento. Para o jogo de amanhã, como eu tinha adiantado, o Arthur já tinha falado, acho que o Léo Pereira não deve jogar, então nossa zaga deve ser composta por Bruno Viana e Gustavo Henrique. E isso é bem preocupante, né? Mas a gente vai ter um time mais equilibrado, já com a proteção de William Arão, provavelmente o Diego Ribas, também fazendo a parte ali de volância, quem sabe até já o Andrés Pereira entrando no segundo tempo, podendo ajudar também ao time, né? Na parte, né, Felipe Luiz e Isla estão de volta, né? O Felipe Luiz, quer dizer, continua, né? Espero que o Diego Alves vá bem amanhã, né? Que é bastante importante, está precisando da gente retomar a confiança do Diego Alves. E aí, do meio de campo para frente, a gente já sabe, né? O que tem de melhor. E aí, isso dá uma certa confiança para o jogo de amanhã, até porque o Grêmio, mesmo estando numa transição de melhoria, ao mesmo tempo, é um time que ainda não figura entre os melhores do futebol brasileiro, né? Nesse exato momento. Então, o Flamengo pode usar as suas armas para, quem sabe, conseguir, de repente, até um resultado, né? Amanhã, e seria importante voltar ao Maracanã já com alguma vantagem debaixo dos braços, né? E o interesse do Flamengo por Thiago Mendes esfriou após o Lyon bater o pé e se recusar a baixar a pedida de 2,5 milhões de euros para emprestar o volante, né? O Lyon quer só 16 milhões de reais para emprestar o Thiago Mendes, ô Perrotinha. E o pior não é isso, não. O pior é que o Lyon, aparentemente, né, de acordo com as informações lá dos jornais na França, o Lyon está desesperado para negociar o Thiago Mendes, né? Já não vê mais o atleta dentro do próprio elenco, estava contratando reforços, esqueci o nome de quem foi o último reforço do Lyon agora. Mas eu só sei, papai, que pro Flamengo é óbvio que o Juninho Pernambucano não vai fazer graça, igual você falou na live zona de ontem, né? E aí entra o assunto de fato. Shaqiri, exatamente. O Lyon contratou Shaqiri, Gama, Arthur Rei, né? E aí vem a pauta relacionada a isso, que é o João Gomes, né? Do nada saiu a notícia de que o Al Ain dos Emirados Árabes procurou o Flamengo para fazer uma oferta, né, pelo meia João Gomes, pelo volante João Gomes, e o Flamengo pediu cerca de 5 milhões de euros por 50% no mínimo para negociar o atleta com o time dos Emirados. Mas até agora a forma de pagamento é o principal entrave entre o Flamengo e os árabes. A diretoria do Flamengo está em contato diário com o clube dos Emirados e a operação pode ser finalizada nos próximos dias. Ou seja, Perrotinha, aí vem aquele assunto, né? Será que está atrelado o interesse do Thiago Mendes, o Flamengo com o interesse do Thiago Mendes por causa do João Gomes? Ou simplesmente apareceu o interesse do João Gomes e o Flamengo está nesse formato que eu e você, principalmente, a gente vem batendo a mesma tecla aqui há meses, né? De que o Flamengo faz o atleta na base, bota esse cara para jogar e assim que tem uma oportunidade boa, vende para contratar jogadores mais consolidados para o elenco, né? Eu queria saber a sua opinião sobre esse valor, sobre a oferta e principalmente sobre a iminente perda de João Gomes no Flamengo. Acho que uma venda para o futebol árabe de 50% dos direitos econômicos por 5 milhões de euros, acho perigosa. Por que eu disse perigosa? Porque o mercado árabe ele não é tão sedutor para o mercado europeu ou para mercados adjacentes que tenham muita grana. E aí que eu estou dizendo adjacente? Chinês, alguma coisa desse tipo, um europeu de segunda prateleira, né? Que a gente está falando aí de Ucrânia, sei lá, tá? Acho perigoso.
acho que talvez não seja tão rentável assim. O Flamengo pode morrer com esses 50% de não vendê-lo do Al-Ain, depois não conseguir fazer nenhuma negociação interessante, de o Flamengo não ganhar nenhuma grana tão relevante assim, de não render tanta grana. Por isso, acho ainda, principalmente por caso do João Gomes, que é um jogador muito promissor, um valor, não diria baixo, porque seria babaquice da minha parte, mas não acho que é um valor tão atraente assim. Entendo, pode ser uma grana que o Flamengo necessita para, quem sabe, contratar Thiago Mendes? Pode. Pode ser uma grana para o Flamengo guardar e contratar Thiago Maia? Pode. Pode ser uma grana para o Flamengo pegar e, de repente, quitar algumas das parcelas que tem de Gabigol, Pedro, Léo Pereira, Michael, que estão pendentes ainda? Pode também. Pode ser um adiantamento, pode ser uma forma de diminuir o endividamento, conseguir mais crédito e conseguir um alívio com relação aos pagamentos, os custos que o Flamengo tem delineados para frente. Pode ser. Mas eu acho que é uma negociação que eu não vejo como tão atraente neste momento.